Deus está aqui, aleluia. Na baixa. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, bate palmas. Se você está feliz, bate os pés. Vai lá. Se você está feliz e seu coração sorri. Se você está feliz, bate os pés. Se você está feliz, faça os três. Se você está feliz, faça os três. Celebrai a Cristo, celebrai. De novo. Celebrai a Cristo, celebrai. De novo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou! 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 Ele vive! Ele vive! Para sempre! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Ressuscitou o Senhor! Bate palma, vai lá! Cantando! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Ressuscitou, vai bonito, vai! Ressuscitou! Ressuscitou! Ele vive! Para sempre! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Ressuscitou o Senhor! Pai, muito obrigado por ter nos acordado mais um dia. Amém, E Senhor. o Senhor proteja os que estão sem casa, os que perderam familiares, os que estão desaparecidos. Que o Senhor consiga resgatar aqueles que ainda estão lá, jovens, e por ficar doando as áreas, coisas, sei lá, é isso que eu te peço por Deus, amém. Amém, Senhor. Que bom que nós estamos aqui reunidos, mais uma manhã de sábado, para estudarmos mais uma lição. Hoje nós vamos falar sobre o tema de santidade, prática da justiça como um dos distintivos dos filhos de Deus. É a lição 6 da nossa lição, chamados à comunhão plena. O verso-chave está em 1 João 3, 6, 7, quando diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? É importante pensar que a justiça aqui não pode ser entendida como uma questão de se vingar. Muitas vezes as pessoas dizem: rapaz, um dia eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. A irmã já ouviu falar, irmã, essa expressão? Quando é que uma pessoa faz justiça com as próprias mãos? É tirando a vida ou dele ou da outra da pessoa, né? Porque se a pessoa faz uma justiça, a gente vai pedir força a Deus para se libertar, pedir perdão a Deus, né? Mas não fazer o mesmo que foi recebido, né? Quando a Bíblia fala aqui de justiça, não é nesses termos de vingança, Jaiane. Fazer justiça com a própria mão. Justiça quer dizer que é fazer valer o direito de alguém.
No Velho Testamento, por exemplo, seria os direitos do órfão e da viúva, que muitas vezes eram negados pelos reis, era negado pelo povo de Israel. Então tem um sentido de reparar, de dar aquilo que é de direito para a pessoa, principalmente os mais necessitados e os mais pobres. E então nós vamos aprender na lição de hoje que essa prática de justiça, que inclusive Jesus também no Novo Testamento aconselha, quando ele diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós vamos aprender hoje que essa justiça é uma marca distintiva do povo de Deus. E principalmente nas cartas de João, quando ele fala sobre o amor. Se o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios o capítulo do amor, o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor. O amor é o irmão. Já falamos, comentamos em outras escolas bíblicas aqui. Mas, por exemplo, se eu não amo o irmão que vejo, como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo? E aí João vai chamar essa pessoa de mentirosa. Você é um mentiroso. Porque se a forma de demonstrar o meu amor para com Deus é amando o meu irmão. Porque o irmão é o espelho de Deus, é a representação de Deus. Então eu amo meu irmão, então eu amo a Deus. E aí também se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E então, quando eu amo meu irmão, eu pratico a justiça, a verdadeira justiça. Eu sou capaz de ser solidário, eu sou capaz de ter solidariedade, sentimento, empatia com aquele que sofre, com aquele que passa pela dor, pelo aquele que tem necessidade material, pelo aquele que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu não tenho nada a ver, ele é de outro estado, mas que está passando por aquelas necessidades, falta de abrigo. Então eu vou ser o seu abrigo. Então a justiça, então, nesses termos, seria um distintivo de filho de Deus. Mas também como dos aspectos da santidade, da santificação. Não vamos dizer santidade, vamos dizer santificação. E hoje eu quero me deter um pouquinho sobre essa questão da santificação. Irmã Francisca, o que é que a irmã entende ser santo? A irmã acha que ser santo é ser perfeito? É isso? Quando Deus pede que a gente seja santo, Ele está pedindo que a gente seja perfeito? A irmã entende desse jeito? Ou como é que a irmã entende? Irmã, eu entendo assim que ser santo não é a gente dizer assim, eu sou evangélico, estou salto no céu, né? Ser santo é a gente comunhão com Cristo, em oração e obedecer às palavras dele. Eu acredito que esse é ser santo. Sofia, ser santo é sinônimo de perfeição? Não. Porque ninguém pode ser perfeito. Ninguém aqui na Terra pode ser perfeito. E um bom exemplo é os santos católicos. Eles não eram perfeitos, mas eles viviam uma vida de comunhão com Deus e eles faziam boas ações. Então, por isso que eles eram considerados santos pela Igreja Católica. E a ideia aqui, Sofia trouxe esse aspecto, né? Porque aqui muitos homens da cristandade e mulheres foram considerados santas e santas, eles não se tornam santos depois que morrem. Infelizmente as pessoas têm essa compreensão, né? Mas esse é o sentido de santo, alguém que viveu uma vida de comunhão plena com Deus. E é por isso o título da lição, chamados para uma comunhão plena, uma vida de crescimento espiritual. Porque a Bíblia ela apresenta 3 aspectos da salvação. A justificação, nós somos justificados por Deus, salvos, declarados salvos. A glorificação, que é a nossa esperança na volta de Jesus, Jaiane. Mas como entre a justificação e o momento de glorificação, o cristão ele é chamado para uma vida de comunhão com Deus, de crescimento espiritual. E o que é que nos permite crescer para chegar a essa comunhão plena? Mais oração, mais estudo da Bíblia, testemunho. E aí já eu entro em outro aspecto que não é só isso, tem outras coisas também. Não está só resumido a vida espiritual, existem outros aspectos, tá certo? Deus nos chama para uma vida de crescimento espiritual. E então, entra naquele aspecto que Sofia falou, pessoas que tinham uma vida dedicada a Deus.
A prática da justiça, essa que eu iniciei a lição, é um dos aspectos da santificação, que é trazido aqui em João. Mas além desse aspecto, que ele é um distintivo do Filho de Deus, o amor ao próximo, não é? A justiça, reparar o direito do outro, favorecer o mais necessitado, o órfão, a viúva, ou aquele que necessita, é um distintivo também da santificação. As pessoas podem achar que, geralmente, a santificação tem a ver só mais com oração e estudo da Bíblia e testemunho. Mas ela vai além, vai no aspecto prático do nosso cotidiano. Uma obra de caridade. E aí vem outras coisas. Até o estudo. A gente estudar matérias como ciência, história, português, matemática, pode também nos ajudar nesse crescimento espiritual. A lição, ela inclusive traz isso. Quando diz assim, a santificação também adentra aos aspectos práticos do cotidiano, inclusive na forma como cuidamos do nosso corpo e da nossa mente. Ambos podem ser usados para expressar a realidade e as virtudes do Espírito de Deus. O teólogo brasileiro Antônio Carlos Costa, em seu livro Teologia da Trincheira, afirma que o ato de ler e estudar, desde que associado ao conhecimento das Escrituras, também pode nos ajudar no processo de santificação. Infelizmente, há pessoas que estão aí dentro das igrejas, dizendo que os nossos jovens não têm que se formar, não têm que fazer faculdade, que eles só precisam conhecer a Bíblia. E que muitos jovens estão aí, saindo das igrejas, exatamente por esse conhecimento, vou usar entre aspas, secular. Mas não. Apenas eles precisam ser orientados para que esse conhecimento secular, esse conhecimento assim que nós adquirimos, o conhecimento mais formal, esse seja um conhecimento que nos ajude também a crescer como cristãos. Se ele for associado ao entendimento das Escrituras, claro que isso só tende a nos ajudar a ser um cristão melhor, a nos amadurecer espiritualmente e a atingir essa comunhão plena que está sendo dita aqui em João. Então, essa ideia de que, não, esse conhecimento secular, até porque agora eu vou entrar em outro aspecto. A santificação não resume apenas os aspectos espirituais, mas ele também está relacionado ao nosso cotidiano. A como nós usamos o nosso físico, cuidamos do nosso corpo, e também quando nós cuidamos da nossa mente. Boas leituras, bons filmes, boas séries, desde que sendo ampliado pela visão das Escrituras, isso só nos ajuda a crescer espiritualmente. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, está lá em Filipenses, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso coração. Porque, ao pensar dessa maneira, alguém que acha que o conhecimento é algo negativo, que atrapalha a santificação, e eu vejo que é o contrário, ele tem que fazer algumas distinções. Porque a gente chama esse conhecimento de conhecimento secular. Não é o conhecimento formal desse conhecimento secular. Mas aí, uma coisa secular é tratado pelos cristãos, muitas vezes, alguns deles, como algo ruim, algo secular. Como também, muitas vezes, as expressões coisas do mundo são tratadas como algo profano, que seja contrário à santificação. Ou seja, secular, na cabeça de muitos, seria contrário à santificação, coisas do mundo seria secular à santificação. Então tem que ter um entendimento sobre isso. Primeiramente, nós temos que fazer uma distinção entre coisas do mundo, porque o que seriam essas coisas do mundo? Que é reprovado aqui, a gente já viu isso no capítulo 2, por João. Seriam as coisas que nos levam para o pecado, para a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos e a soberba da carne. Tudo que nos leva para o pecado. Mas existem outras coisas que estão no mundo que elas nos ajudam. E, por exemplo, o conhecimento é uma delas, os livros é uma delas, a matéria formal que a gente estuda na escola é uma delas, uma coisa que está no mundo, que ela nos ajuda a crescer no processo de santificação. O grande problema é se a gente viver em função disso, viver apenas em função desse conhecimento, vamos formar, fazer mestrado, doutorado,
e esquecer Deus. Porque aí a gente já viu na lição de Eclesiastes, isso são coisas que terminam, que se resumem a uma vida debaixo do sol. Aí então não tem sentido. Mas se essas coisas forem usadas, que estão no mundo, para fazermos com que nós cresçamos espiritualmente, com certeza isso só vai nos ajudar. Mas não pensando nesse mundo, né? Não se conformando com elas, não vos conformeis com esse mundo, como diz Paulo, mas usando-as para quê? Para que eu possa melhorar o meu conhecimento com Deus, a minha vida espiritual com Deus, certo? O que é que vocês entendem aí por coisas do mundo ou coisas seculares? Como vocês veem essa palavra, essas expressões, como algo negativo, algo que seria contrário à fé cristã, contrário à vida de santificação? Como é que vocês veem? Eu separo as coisas do mundo eu vejo coisas do mundo como coisas do mundo em geral, tudo que tem no mundo. Aí eu faço a separação entre, na verdade, 3 separações. Das coisas cristãs, de Deus, boas, né? Falou? E as coisas profanas, não profanas, tipo assim, as coisas ruins, que não ajudam em nada, e as coisas seculares, que, tipo assim, estão no meio termo, que não agregam nada nos dois lados. Estão no meio, que é a maioria das coisas em geral. Que, né? Secular, como está na lição, que eu li a lição, significa coisas do século. Que a gente está, coisas atuais, coisas que são como fala? Passageiras. Sim, são passageiras. Por exemplo, roupas. Roupas é um bom exemplo. As roupas que as pessoas usavam no século XVIII não são as mesmas roupas que as pessoas usam hoje em dia. E vai continuar mudando. As músicas, sim, os filmes, sim, a cultura de forma geral. Veja que elas não são negativas em si. Elas não são negativas. E como já disse, se ela fizer parte do crescimento da mente, ela também faz parte do nosso crescimento espiritual. Porque tudo está atrelado. Corpo, mente e físico está atrelado. E o que acontece? Se esse microfone que eu estou usando aqui é algo secular. Os instrumentos musicais pertencem, fazem parte de um século. As coisas seculares podem ser negativas, o conhecimento de uma época, à medida que eu vou viver em função disso, ou uso isso para o mal. Mas na medida que eu, irmã Francisca, uso essas coisas que tem no mundo, elas estão no mundo. Elas só são um problema se ela te levar para o pecado, para a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né, e os desejos da carne. Mas enquanto essas coisas do mundo, elas podem ser usadas de forma benéfica, o celular, por exemplo, o próprio dinheiro. O dinheiro em si não é pecado, mas a gente já estudou aqui outras lições, que se a pessoa viver em função do dinheiro, e às vezes até deixar os caminhos de Deus, deixar de fazer a justiça, que é um tema de hoje, né, oprimir as pessoas, por causa do dinheiro, é claro que aí ele vai ser pecado. As coisas seculares podem ser pecado? Pode. As coisas do mundo são pecado? Quando essas coisas do mundo te levam para isso, para o pecado, para os desejos da carne, para a concupiscência dos olhos. Mas quando essas coisas do mundo, como o dinheiro, o conhecimento, ou que você, naquele século que você viveu, você pôde aproveitar, então isso aí pode ajudar no crescimento espiritual. Lembrando, gente, que como a gente viu na lição do Eclesiastes, essas coisas seculares, a gente estaria resumindo as coisas que estão para nós em um determinado tempo na vida, numa vida que nós vivemos debaixo do sol. E a nossa vida não pode se resumir a essas coisas seculares, mas elas podem ser usadas também no processo de santificação, desde que associado às Escrituras, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus. E até as coisas santas, que são consideradas santas, podem ser usadas para o mal. É muito usado, por exemplo. A própria Bíblia, as pessoas usam a Bíblia para fazer o mal, usando textos que está na Bíblia. E o dízimo, que é uma coisa muito, né, para Deus. Algumas pessoas, algumas igrejas,
usam o dízimo e pegam a parte do dízimo para eles mesmos. Aí já entra a questão do dinheiro, né? Tem pessoas que descontextualizam a Bíblia, as passagens, para usar para justificar a vingança, para matar as pessoas, infelizmente. Jaiane, você já ouviu muito essa expressão. Menina, cuidado com essas coisas. A irmã já entendeu o que é essas coisas do mundo? Porque assim, irmã, isso aqui é do mundo. Diz que Deus amou o mundo. Não quer dizer que Ele amou as coisas do mundo. Ele amou as pessoas. Mas existem outras coisas que, por exemplo, o mundo no sentido de pessoas, o mundo no sentido de planeta. Deus criou o mundo. Mas existem coisas no mundo que podem ser benéficas, que estão dentro de um século, ou seja, que nós vivenciamos, mas também, quando leva para o pecado, e também, claro que a gente não pode se conformar, quando a gente coloca aquilo sobre todas as coisas, como o dinheiro, então aquilo ali pode se tornar uma cobiça, algo que nos leva, porque aí a gente se apega demais àquilo, e a gente esquece das coisas de Deus. Porque tem gente que é tão apegado ao dinheiro que não lembra de Deus, né? Acha que vai viver para sempre. Tem muitos que é pegado a dinheiro do que a Deus, né? Porque a nação, não vou dizer todo, mas tem muito povo hoje que é mais pegado a dinheiro do que a Deus, né? Separa Deus e fica com o dinheiro, né? Isso aí eu acho que é uma coisa muito ruim, né? É claro que a gente sobreviver também do dinheiro, né? Porque a gente sem o dinheiro, a gente precisa, né? Mas primeiro a gente tem que amar a Deus, se comunicar com Ele em oração, em sabedoria e botar Ele na nossa mente. E dinheiro não é tudo. Eu entendo assim. Muito bom, irmã. Por que a irmã acha que muitos desses desastres ambientais acontecem? Porque o homem se conformou com esse século. O homem, na ganância da busca, não está preocupado com as futuras gerações. Ele sabe que quando ele polui o meio ambiente, quando ele produz gás carbônico, e muitos deles que têm empresa, se a gente pensar também hoje na agropecuária, que é uma das atividades que mais contribui para o aquecimento global, tem um documentário, inclusive, que fala sobre isso. Se a gente pensar, isso é tudo ganância do homem. Prestar atenção, porque aí estão dizendo assim, olha, se a gente continuar poluindo, se a gente continuar fazendo isso com o planeta, maltratando o planeta, as futuras gerações vão sofrer. Eu quero saber de minha empresa enriquecer, eu multiplicar a minha empresa. Eu quero saber se eu estou poluindo, eu quero saber de futura geração. Então vem a ganância e o egoísmo. Então, por estar conformado com as coisas desse século e viver em função apenas dessas coisas seculares e apegados demais às coisas que estão nesse mundo, as pessoas são capazes, né, pelo egoísmo que é gerado com isso, de gerar muitas vezes morte. E quando nós geramos morte, nós o que estamos pecando. E aí, nesse sentido, as coisas do mundo, Jesus diz, não vos conformeis com esse mundo, né? Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. E João diz, deixa eu pegar aqui a passagem aqui de João. 1 João 2,15. Quando diz assim, ó, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o texto não está dizendo assim, as coisas do mundo são pecado. Mas o amor a elas, as coisas do mundo, é que vai levar ao pecado. Porque ele acrescenta no verso 16, quando diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba na vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então vamos entender esse versículo. Ele está dizendo que tudo que há no mundo. Aí alguém pode pensar, então tudo que há no mundo, até essa cadeira? Aí ele vai especificar, inclusive na minha versão aqui, ela é aberta por um travessão. Ele vai dar exemplo de coisas do mundo que realmente não procede de Deus. Quais são essas coisas do mundo? A soberba, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. São essas coisas que procedem do pecado, que Deus não ama, que Deus abomina.
Mas ainda a gente não pode pegar só a parte do versículo, a parte A, e dizer: tudo que há no mundo é pecado. Mas nós já vimos, né? As coisas que há no mundo, se a gente amá-las, qualquer coisa pode ser pecado. Mas principalmente essas que levam para o pecado, para a concupiscência dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, essas sim, elas podem realmente nos afastar de Deus. E elas são sim condenadas por Deus. E atrapalham sim o processo de santificação. E vamos dar nome aos bois. O egoísmo é uma coisa do mundo. O mundo vive em função do egoísmo hoje. Então, quando eu sou incapaz de ser solidário com os irmãos do Rio Grande do Sul, pensar na minha futura geração, quando eu sou incapaz de amar o meu irmão, que vejo, quando eu sou incapaz de atender às necessidades do órfão e da viúva, seja ela material, uma necessidade de uma palavra, se eu, como igreja, não sou incapaz de fazer isso, eu estou fazendo uma obra do mundo, copiando o que o mundo faz, sendo egoísta. Que bom que a gente pôde meditar, estudar mais um pouco da palavra de Deus e aprender mais um pouco sobre ela, que a gente possa crescer e atingir essa comunhão plena, né, falada aqui nas cartas de João. Então vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Santo, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um estudo da lição bíblica sabatina. Que aqui o que nós aprendemos, aqui estamos com gerações diferentes, mais jovens, adolescentes que ficaram na sala hoje, aqui como a irmã Francisca e eu, representando outras gerações, mas sabemos, ó Deus, que o conhecimento de Deus é eterno e não tem idade, e que o que nós aprendemos aqui e meditamos essa manhã, possa nos ajudar a crescer cada vez mais espiritualmente, nessa comunhão, e que nós possamos, ó Pai, sermos pessoas santas, separadas, dedicadas, Senhor Deus, cada vez mais à Tua obra e à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes do mundo, ó Pai. E no sentido do mundo, naquilo que realmente nos ajuda a praticar a justiça, porque o mundo não pratica justiça, mas nós precisamos praticar. O mundo não ama as pessoas, nós vivemos num mundo egoísta, que nós não sejamos egoístas e que nós exerçamos o amor, como está pregado aqui nas cartas de João, para que nós possamos amar os nossos irmãos a quem vemos. É isso que nós oramos, Senhor Deus, agradecidos, no nome de Jesus, amém, amém, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.